Grêmio e Corinthians ficam no empate nesse joguinho que marcou a volta da pausa da data FIFA e também o último jogo antes da pausa por conta do Super Mundial. Acompanhe agora aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Grêmio 1, Corinthians também 1. O Corinthians manteve o tabu diante do Grêmio, jogando na casa deles. O Corinthians não perde para o Grêmio desde 2018. De lá para cá foram 6 jogos, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. Inclusive o Corinthians na última edição do Campeonato Brasileiro ganhou de 3-0 do Grêmio, jogando fora de casa, e marcou ali aquela arrancada do Corinthians na reta final do campeonato. Foi um bom jogo que o Corinthians fez contra o Grêmio e o tabu continuou. O Corinthians não perdeu, foi um empate. E para o que o jogo apresentou, os dois times tiveram chances ali, eu acho que foi um bom resultado. E pensando no Corinthians, considerando como o Corinthians estava remendado, né, um time bem mexido por conta da ausência de muitos titulares, é um bom resultado. Os dois times chegaram para esse jogo com a mesma campanha, exatamente com a mesma campanha, o mesmo número de vitórias, derrotas e empates, e 15 pontos os dois, Corinthians com vantagem ali no saldo de gols, e se mantiveram também ali perto. Acho que o Corinthians ganhou 2 posições, se eu não me engano, uma posição, o Corinthians agora está em 10º, os dois times com 16 pontos, e vão para essa pausa aí por conta do Super Mundial. Na zona intermediária ali da tabela, o Corinthians fechando a primeira parte da tabela, o Corinthians em 10º, e o Grêmio abrindo a segunda página da tabela em 11º. Bom, o Corinthians, como eu falei, estava com um time muito mexido. O Dorival Júnior, na entrevista coletiva, falou sobre a questão da dispensa de José Martínez, Carrilho e Memphis para as férias antecipadas. Eles não voltaram da data FIFA, e o Dorival disse que era uma decisão que já estava tomada, que se os jogadores fizessem mais de 70 minutos de jogo, ou alguma coisa assim, com os seus times, com as suas seleções, eles não viriam para o jogo, e foi isso que aconteceu. Então o Corinthians, que já não iria contar com Gustavo Henrique, com Ranieri, com o Yuri Alberto, ainda perdeu Memphis, Carrilho e José Martínez. Então, a gente pensar, são 6 jogadores. O Gustavo Henrique já não via jogando, né? Mas eu acredito que o Gustavo Henrique seja o único zagueiro que a gente fala assim, é titular absoluto. Apesar que ele também teve falhas ao longo desse ano, mas de todos, ele é o melhor, ele é o que está melhor, e a gente espera ansiosamente que ele volte aí depois dessa pausa por conta do Super Mundial, para dar mais segurança para o sistema defensivo do Corinthians, apesar que o Dorival conseguiu, né, estancar a sangria do Corinthians, levar tantos gols ao longo dos jogos, mas o Corinthians tomou um gol do Grêmio numa falha em que os 2 zagueiros estiveram envolvidos ali na jogada e os 2 zagueiros falharam, e o lateral Landileri também, para mim, falha ali, tem uma falha de marcação no jogo. Então o Corinthians ainda tem esses problemas defensivos para serem resolvidos, mas achei que, considerando que foi a primeira vez que o Dorival teve tempo de trabalhar, eu achei o Corinthians mais organizados. O pessoal tá com pouca paciência pro Dorival, onde eu fiz a transmissão na Rádio Coringão, e a torcida ali reclamando, falando que ele é um treinador que já chegou demitido, que ele é covarde, que ele não põe o time pra jogar. Eu ainda acho que ele tem potencial para dar mais jeito nesse time, e tô confiando que ele vai fazer isso nessa pausa do Super Mundial, mas não acho o trabalho dele de todo ruim, e eu também considero que desde quando ele chegou, primeiro, ele não teve tempo, foi a primeira vez que ele teve tempo de fato para trabalhar, e ele teve ausência de jogadores importantíssimos. Por exemplo, ele nunca contou com Garro, Yuri e Memphis juntos. Nunca, nesses pouco mais de 30 dias que o Dorival está no comando do Corinthians, ele nunca teve esses 3 jogadores que são fundamentais pensando no momento ofensivo do Corinthians, eles nunca estiveram à disposição juntos. Então, ainda entendo que a gente tem uma urgência de ver o Corinthians jogar melhor, mas eu entendo que, pelo tempo de trabalho, é injusto eu cobrar tanto do Dorival Júnior, mas óbvio que ele precisa ser cobrado, ele precisa dar jeito, precisa arrumar soluções. Bom, para esse jogo contra o Grêmio, esse Corinthians muito remendado, achei que o Corinthians foi bem, o Corinthians foi a campo com o Hugo no gol, Mateuzinho lateral direito, a dupla de zaga André Ramalho e Kaká, do lado esquerdo o Fabrício Gileri. E aí no meio de campo, ele começa o meio de campo com o Rian como primeiro volante, e para mim isso faz muita diferença, o Dorival colocar o Maicon, já que ele quer apostar no Maicon, colocar o Maicon na posição que é a dele, que é ali de segundo volante. Então o primeiro volante foi o Rian, depois tínhamos o Breno Bidon mais pro lado direito e o Maicon jogando pelo lado esquerdo, e na ponta do losango o Garro, que pela primeira vez joga 90 minutos depois do tempo que ele ficou afastado para tratar a lesão do joelho, e a dupla de ataque
Thales Magno e Héctor Hernandes. Então, se pensarmos o quanto esse Corinthians estava mexido e fragilizado, porque o Corinthians, mais uma vez, eu reforço aqui, o Corinthians tem um bom time de 1 a 11, titular, quando pode contar com todos os seus jogadores. Quando o Corinthians perde 2 jogadores, 3 jogadores, é muita coisa e ele não tem um banco de reserva à altura. Então, considerando esses fatores, o Corinthians foi bem. E quem foi muito bem também foi Breno Bidon, que muitas vezes critiquei aqui ele pela postura dentro do jogo. Achei ontem que ele foi um jogador mais dinâmico, foi um jogador que participou, que se apresentou para o jogo, estava jogando mais pelo lado direito e o Maicon pelo lado esquerdo. Então o Bidon também acho que a presença do Garro potencializa ali o Bidon, porque ele é um bom jogador. Tem umas questões físicas de marcação que podem ser aprimoradas, mas tecnicamente falando, o Bidon é um bom jogador e ele faz o gol ali numa batida de fora da área muito bem feita, ali uma finalização muito bem feita. O Corinthians começa o jogo, o Grêmio de forma um pouco mais decisiva, nos primeiros 3 minutos ali o Grêmio já teve uma chance de gol do Bright White. Se ele chega um pouquinho antes, ele empurra a bola para o fundo da rede, a bola bate na trave e sai, e o Bright White não consegue, né, ali jogar a bola para o fundo da rede. O Corinthians levou esse primeiro susto, mas depois desses primeiros 3 minutos, o Corinthians entrou no jogo e foi ficando mais com a bola, e é uma característica desse time do Grêmio de deixar a bola com o adversário. O Grêmio é o segundo time com menos posse de bola na média do campeonato, tem ali 49% de posse de bola. Então, o Grêmio deixa mesmo a bola com o adversário, deixa o adversário propor o jogo, fica bem postado defensivamente e aposta em transições rápidas para o ataque, e foi exatamente assim que o Grêmio chegou ao seu gol. O Corinthians tinha, depois desses primeiros 3 minutos do jogo, tomado conta do jogo. Até os 10 minutos, o Corinthians já tinha criado ali 2 chances, 2 jogadas perigosas, uma cabeçada na trave do Thales, e o Grêmio, numa escapada, numa reposição de bola do Thiago Volpi, que encontra o Alisson. Ele repôs a bola com a mão e já jogou o Alisson ali no campo de ataque. Para mim, o Kaká poderia ter chegado naquela bola e tomado a frente. Não necessariamente ele precisava dominar aquela bola, ele podia empurrar a bola para a lateral, mas o Kaká não faz isso, chega, corre, mas parecia que não estava correndo para chegar, sabe? E aí o Alisson se antecipa, dá um biquinho na bola, adianta a bola na corrida, chega na bola, aí o Fabrício Angeleri, que tinha saído para o ataque, estava fora de posição, não consegue voltar, chegar a tempo de fazer essa marcação. O Alisson consegue cruzar a bola para dentro da área e encontrar o Bright White livre. E para mim ali teve a falha de marcação do André Ramalho. Apesar do Mateuzinho ter tomado o drible ali, do drible bem seco do Bright White, mas não era o Mateuzinho que tinha que estar ali. O Mateuzinho chega correndo para tentar fechar aquele espaço. Quem deveria ter feito essa marcação foi o André Ramalho, que ficou perdido dentro da área. Se a gente fica vendo o lance repetidas vezes, a gente fala, como é que o André Ramalho, um zagueiro profissional, fica perdido no lance da maneira como ele ficou? Fato é que o Bright White teve toda a liberdade do mundo, finalizou sem chance de defesa para o Hugo e abriu o placar. No momento que o Corinthians estava tomando a iniciativa do jogo, estava controlando até o jogo, mas o Corinthians não se abateu, continuou tentando, continuou ficando com a bola, e numa jogada em que o Breno Bidon participa ali, ele consegue fazer uma finalização de fora da área para abrir, para empatar o jogo para o Corinthians, né, devolver o Corinthians ao jogo, deixar tudo igual. Uma batida de fora da área muito bem feita, e eu brinquei na transmissão que fisicamente, assim, quando eu olho pro Pedro do Barcelona, eu lembro do Bidon. E assim, o Pedro é mais forte, enfim, gente, não tô falando que os jogadores são parecidos, mas eles jogam ali na mesma área. E eu fico brincando, né? O Bidon é o meu Pedro da Fiel, mas eu quero que ele tenha a mesma qualidade. E nessa jogada, no jogo também, de forma geral, o Bidon se apresentou bastante pro jogo, foi dinâmico, ajudou a dar dinamismo ali pro meio de campo do Corinthians e bateu de fora da área, que é o que eu espero dele, que ele tenha esse jogo ofensivo. O Bidon vinha vindo de partidas que ele tava o tempo todo jogando pra trás, ele dominava a bola e ele jogava a bola imediatamente pra trás, voltava o jogo do Corinthians em vez de avançar. E quando ele chegou no time titular, uma das coisas que a gente destacava dele era essa capacidade de jogar olhando pra frente. E ele tava perdendo isso ontem. Achei ele mais dinâmico e ele arriscou, bateu de fora da área e foi muito feliz na finalização, empatou o jogo por 1-1. Vai pro intervalo os dois times com placar igual. Quando voltam sem alteração, mas o segundo tempo foi com menos emoção, com exceção de uma finalização do Grêmio de dentro da área. Tinha ali 2 jogadores que poderiam finalizar de forma perigosa, mas o Hugo faz uma defesaça e mais uma vez, né, prova por que ele é esse goleiro que acabou de vir de uma convocação da seleção brasileira, porque é o goleiro que garante resultado. Fez uma defesaça, impediu que o Grêmio saísse logo no começo do segundo tempo na frente de novo.
garantiu ali esse resultado pro Corinthians, e aí o segundo tempo foi um pouco mais moroso, uma queda de rendimento dos dois times. Os dois times tentaram fazer mexidas ali para dar mais dinâmica, para renovar o fôlego, mas no fim das contas o resultado continuou no 1-1, e os times vão para essa pausa do Super Mundial com a mesma campanha ali na zona intermediária. O Corinthians fecha a primeira página da tabela do Brasileirão em 10º lugar, e o Grêmio abre a segunda página em 11º. Do Corinthians, eu espero que o Dorival consiga ajustar mais o jogo ofensivo do Corinthians, né? Essa ligação entre entre os jogadores de defesa e os jogadores de ataque, esse meio de campo que consiga ser mais dinâmico. Espero que o Dorival consiga resolver isso, arrumar isso, e principalmente também a questão defensiva. Aí vamos ver o que ele vai escolher. Para mim, o Gustavo Henrique é o titular, um dos titulares ali da zaga. Basta saber quem vai ser o escolhido para ser o companheiro dele. Outra coisa, Yuri Alberto deu uma entrevista recentemente para o Kleber Machado e disse que volta em julho. A previsão era assim, pelo menos agosto, mas a gente sabe que o Yuri é um jogador que se recupera muito rápido. Espero mesmo que ele volte em julho, vai ser muito importante, porque em julho o Corinthians, na semana, né, de 30 de julho e entre 30 de julho e 6 de agosto, tem o jogo ali da Copa do Brasil, que o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final. Vai ser muito importante se pudermos contar com o nosso trio ofensivo, que nos deu muita alegria em 2024, Yuri, Garro, Memphis e Yuri. Vai ser muito importante que eles estejam presentes. Vamos ver o que vai acontecer nessa pausa. Vai ter a abertura da janela também, então ficar de olho. O Bidon é um jogador que já vem sendo observado, e aí ele encerra, né, ele faz antes da pausa um jogo muito bom, faz um gol, e aí, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Yuri disse que vai jogar o segundo semestre para o Corinthians, que quer ficar, que quer renovar. Não sei quais serão as movimentações do Corinthians no mercado. Tem que se movimentar, tem que se reforçar, porque a gente viu ali que, a gente sabe que o Corinthians tem esses 11 jogadores que são bons. O time titular é bom, é um time competitivo, mas quando precisa lançar a mão do banco de reserva, cai muito de rendimento, não precisa ser reforçado. Tem toda a questão política do Corinthians também, nos bastidores. Não vai ser resolvida a questão se o Augusto Melo volta, se não volta nessa pausa, porque a votação do impeachment ficou só para 9 de agosto, mas muitas coisas com certeza vão rolar, e a gente tem um mês aí de pausa até que o Corinthians volta a campo no dia 13 de julho contra o Red Bull Bragantino, um jogo já difícil logo de cara. O Red Bull Bragantino sempre dá muito trabalho pro Corinthians. O Corinthians vai ter 15 dias de férias dos seus jogadores, porque as férias de dezembro foram encurtadas. Os times voltaram em janeiro por conta desse Super Mundial, e aí agora os times que não vão para o Super Mundial estão dando dias de férias para os seus jogadores para compensar o que aconteceu no começo do ano. Então o Corinthians fica 15 dias de férias jogadores, e nos 15 dias de treinamento que o Dorival vai ter para arrumar ali as soluções para fazer esse Corinthians voltar melhor dessa pausa. Diz aí, torcedor e torcedora corintiana, o que vocês acharam desse empate e como que vocês esperam que o Corinthians volte dessa pausa do Mundial de Clubes. É isso, eu vejo vocês na próxima análise, que vai demorar, vai ser só daqui a 30 dias, mas a gente vai continuar com muitos conteúdos aqui na Rádio Coringão. Acompanhe as nossas redes, porque as coisas vão continuar acontecendo no Corinthians, e a Rádio Coringão vai deixar vocês atualizados de tudo. Até a próxima, e claro, vai Corinthians!